Conexão Ciência. Para começar nossa conversa, o professor Breno Ferraz de Oliveira, da UEM, já faz um alerta de que a palavra quântica, sozinha, não faz muito sentido quando se refere a esta área do conhecimento. Mas afinal, o que é essa tal da quântica? Então, aí são duas coisas importantes da gente definir. Primeiro que a palavra quântica sozinha não é legal. O que é legal é sempre ou falar física quântica ou, no nosso meio, a gente chama de mecânica quântica. Então, quando a gente fala de uma área da física chamada mecânica, ela se divide basicamente em duas mecânicas, a quântica e a clássica. Na verdade, a mecânica em si, tanto a quântica quanto a mecânica clássica, ela lida com a questão da descrição do movimento dos corpos, dos objetos, de tudo. Tudo que se movimenta, ele vai cair dentro de uma área da física chamada mecânica. Se os objetos têm dimensões do nosso cotidiano, a gente chama de mecânica clássica. E essa foi feita lá atrás, bem desenvolvida por Newton. Depois vieram Lagrange, Hamilton, vários outros cientistas que tiveram suas contribuições também. Mas o pai da mecânica clássica é o Newton, Isaac Newton. E aí o pessoal começou a perceber que quando se começou a ter tecnologia para observar as coisas pequenas, para observar o interior do átomo ou alguns outros fenômenos, o pessoal começou a ver que a mecânica de Newton, que é a mecânica clássica, não dava conta de responder ou prever esses movimentos. Então você não tinha mais uma teoria que funcionava para o mundo microscópico. Na verdade, a mecânica quântica ela surge ali, o pessoal brinca, né, que em 14 de dezembro de 1900, que foi quando o Planck, né, um físico alemão, ele apresentou um trabalho científico mostrando uma ideia de quântica, né, ou seja, a palavra quantum ela vem dessa ideia de quantizar, de dividir alguma coisa, né? Ou seja, não ser mais um contínuo, mas ser uma coisa discreta. E ele percebeu que o objeto que ele tinha de estudo fazia absorção de energia não de uma maneira contínua, mas de uma maneira discreta. Era um absurdo para aquela época. Só que Planck ele percebeu que existia um problema aberto chamado catástrofe do ultravioleta. Esse era o problema que existia na época. E o Planck ele era muito bom em matemática. Então o Planck falou assim, olha, eu sei como resolver esse problema matematicamente, mas ele viola algumas intuições físicas do nosso meio, que é essa questão de que o corpo que ele estava estudando fazia absorção da energia de maneira discreta. E aí ele foi lá matematicamente e provou que o modelo de discretização dele funcionava. Só que o pessoal falou, mas isso é matemática, isso não tem relação com a física. Então, ele ficou com vergonha do trabalho dele. Apesar dele ser notável, uma boa conhecimento de matemática, ele sabia que aquilo ali estava contra a corrente de ideias da época, né? E depois veio o Einstein e falou, não, tá certo o que ele fez. Olha, pega o chamado efeito fotoelétrico. Hoje, a maioria do Brasil está na moda colocar aquelas placas fotovoltaicas. Ali você tem propriedades de que a luz ela se comporta como uma partícula. E a energia elétrica produzida nessas placas, ela só consegue ser explicada o como ela funciona se você considerar que a absorção ocorre também na forma quantizada. Então foi uma prova de que todo mundo achava que o Planck estava louco. Não, tinha mais uma evidência de que sim, a natureza se comportava de uma maneira discreta no sentido que a absorção de energia ela ocorria de maneira quantizada. Ela ia pegando chamados pacotinhos de energia. Ela não pegava a energia como se fosse uma torneira despejando água. Ela pegava a energia como se fosse de conta-gotas, de gota em gota que você consegue discretizar. Agora que você aprendeu como a teoria quântica surgiu há mais de um século, no próximo episódio vamos falar sobre o mundo microscópico e o interesse dos físicos em conhecer esse universo. Conexão Ciência.